Olá, está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos assistir no canal 27 da NET todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, ou nos nossos sites ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. Apesar do Brasil ser um país miscigenado, a questão étnica ainda é o tabu nas discussões sociais. Prova disso foi o debate gerado pelas cotas recentemente. Independente de você ser contra ou a favor do sistema de cotas brasileiro, dados mostram que existe sim desigualdade em relação à oportunidade, à educação, ao trabalho. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República realizou um estudo em que mostra que 51% da população brasileira é formada por negros. Os negros, no entanto, representam apenas 20% dos brasileiros que ganham mais de 10 salários mínimos e 20% dos brasileiros que chegam a fazer pós-graduação no país. Para discutirmos essa e outras questões, trouxemos o advogado Edio da Silva Júnior, advogado, militante do movimento negro desde os anos 70, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, meu colega e amigo de Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e professor de Direito Penal na Faculdade de Direito Zumbi dos Palmares. Edio, seja muito bem-vindo ao Ambiente Legal. Obrigado, eu que agradeço o convite para estar aqui, Fernando. Edio, como é que está hoje, na sua avaliação, a aplicação e a implementação dessa tão discutida política de cotas raciais? Do ponto de vista de uma política pública, é um sucesso absoluto. Todos os dados sobre o desempenho dos estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas, ao contrário do que muita gente pensava, que eles não iam dar conta de acompanhar os cursos, que iria ter conflitos, ou que eventualmente os cursos iriam sofrer algum reflexo negativo, ao contrário de tudo isso que se esperava, os alunos que ingressam pelos sistemas de cotas têm exatamente o mesmo desempenho dos que ingressam pelo sistema universal. A universidade está mais colorida e eu te diria que no curto prazo nós vamos ter uma demonstração inequívoca de que a política de cotas melhora a pesquisa, melhora a qualidade da produção acadêmica no Brasil, justamente porque traz a pluralidade para o ambiente acadêmico. Então, como política pública está indo bem, o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, um julgamento, inclusive, que nós tivemos a honra de fazer sustentação oral, considerou constitucional e acho que, do ponto de vista da opinião pública, hoje, grande maioria da opinião pública, a grande maioria dos brasileiros, reconhecem que essa é uma política necessária. Um remédio amargo, mas necessário. E outra, não é para sempre, né? Ele é um período Exatamente. de implementação. Né? Ninguém, Fernando, em sã consciência, defende uma política de cotas, qualquer que ela seja. Cotas para as mulheres nas candidaturas partidárias, cotas para as pessoas com deficiência, cota para negros, quer dizer, ninguém defende política de cotas como algo permanente, como algo com duração indefinida. Que sai em 20, 30 anos, a gente não precise mais ter uma política como essa no nosso país e todos possam desfrutar de igualdade. Isso é o mais importante, né, Edio? Com referência a essa questão da política de cotas, mas agora passando um pouco mais para a implementação das demais políticas públicas. Né? Na sua experiência hoje como professor, foi secretário de Justiça, é militante na área de direitos humanos, inclusive na ordem. Como é que está o acompanhamento hoje efetivo da implementação da lei que estabelece a criminalização da conduta de atos de discriminação racial? Hein? Veja, Fernando, você lembrou bem, quer dizer, nós estamos completando esse ano a Constituição de 1988, nós estamos completando 25 anos da Constituição. E quase 25 anos da lei que criminalizou o racismo. Quer dizer, na verdade, a primeira de 1951, a Lei Afonso Arinos, né, revogada depois pela Constituição de 88, que Afonso Arinos considerava a discriminação uma mera contravenção penal. E você lembrou bem, quer dizer, a lei vai fazer quase um quarto de século, com um grau de aplicação, eu te diria, muito pequeno. E até talvez o rumo que a jurisprudência tomou nesse campo, talvez não seja exatamente ruim, quer dizer,
A norma penal é para aquelas condutas de fato mais graves, aquelas condutas mais ofensivas, que de fato merecem a aplicação da norma penal. No cotidiano, uma repressão, algo mais gravoso, né? No cotidiano, as pessoas usam cada vez mais a legislação civil. Então, cresce o número de condenações no Brasil em processos civis, de indenização por dano moral, por problemas que as pessoas enfrentam nas relações de consumo, em shopping center, com vizinhos, para alugar um imóvel. Quer dizer, então, eu te diria que cresce o número de condenações mais centradas na área civil do que exatamente na justiça criminal, que eu acho até que, na verdade, essa tendência é uma tendência positiva. Não no sentido de que a lei penal não deva ser aplicada, mas de que ela deve ser reservada para aqueles casos mais graves. E é demais também o que se nota efetivamente são os danos decorrentes da segregação no dia a dia, da vida civil. Né? Não, e você sempre que posso tem a oportunidade de assistir aqui o Ambiente Legal, na nossa TV Êxito, você sempre insiste nisso, eu já te vi muitas vezes insistindo nisso, quer dizer, essa coisa de você invocar a lei precisa ser levada a sério. Se não adianta você ter uma legislação que as pessoas sabem que a lei existe e aquilo não é levado a sério. Então, eu acho que o grande ganho se tem uma parte do corpo que as pessoas sentem dor... É o plexo bolso. Exatamente, não é? Quer dizer, então, eu acho que os casos mais comuns devem ser resolvidos com indenização e não necessariamente com a lei penal. Afora isso, há hoje um trabalho muito grande, você é um dos que está capitaneando esse trabalho de inserção do afrodescendente na atividade econômica, mas na atividade de nível superior. Né? Houve um fator que até eu queria que você relatasse, que foi a visita da secretária de Estado norte-americana à Universidade de Zumbi dos Palmares. Sim. Ela veio, foi a Brasília, né? E em seguida ela foi a Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Né? E lá estavam os diretores de todas as multinacionais norte-americanas reunidas. Né? E aí ela fez um discurso que eu gostaria até que você falasse, comentasse, né? Onde ela fez um questionamento sério. Né? Foi um privilégio, na verdade, quer dizer, a secretária Hillary em São Paulo, a única instituição que ela visitou foi a Universidade Zumbi dos Palmares, que é um reflexo do quanto a nossa universidade granjeia prestígio internacional. Tem prestígio no exterior. Né? Quer dizer, e o momento, a intervenção dela, quer dizer, a forma assertiva como ela convidou os parceiros, as empresas, agentes privados e públicos a apoiar a iniciativa, aquilo foi muito importante. Eu acho o seguinte, você precisa ter, num determinado momento histórico, como você está lidando como o problema da discriminação é um problema muito grave, você, num determinado momento histórico, tem que ter lei penal, tem que ter cotas, etc. Mas no cotidiano, o que você precisa ter é inclusão. Uma sociedade inclusiva, em que a ideia de igualdade não seja só um ideário, uma letra, muitas vezes uma letra morta, não é? É uma sociedade que as pessoas no cotidiano, esses dados aos quais você se referia na abertura do nosso programa, quer dizer, essas desigualdades, na medida que você inclui, você resolve o problema. Claro, você vai ter um problema aqui, ali, cultural, tal, mas o problema de exercício de direitos tem que ser resolvido. A Universidade Zumbi dos Palmares é uma iniciativa única, ela tem exatamente o propósito de ser um centro de referência, também algo que você dizia ainda antes do início do nosso programa. A vocação da Zumbi é ser um centro de referência nesse tema, que produza conhecimento nesse tema. A sociedade demanda, as corporações querem implementar políticas nas empresas. A FEBRABAN fez há alguns anos um recenseamento. A Federação dos Bancos Brasileiros. A Federação dos Bancos fez fez o recenseamento nacional. Quer dizer, empresas multinacionais que atuam aqui querem ter iniciativa. Eu entendo que a vocação, e o nosso reitor, José Vicente, sempre insiste também nesse ponto, a Zumbi dos Palmares, a vocação dela é ser um centro formativo de quadros, gente com uma outra perspectiva mais humana, mais plural do direito, da educação, mas ser também um polo de produção de conhecimento e de prestação de serviço nessa área de diversidade.
E é interessante nós observarmos essa menção da Zumbi dos Palmares, né? Porque a faculdade é a única faculdade ao sul do Equador que é feita nos moldes das faculdades afrodescendentes norte-americanas, né? Que é uma tradição. Nós temos ali centenas de universidades nos Estados Unidos e algumas muito tradicionais. Sim. A primeira foi de 1830, Sim. né? Nesses moldes. Quer dizer, uma faculdade afrodescendente é aberta, né? Mas ela começa a partir da comunidade afrodescendente. Né? E no Brasil nós temos esse privilégio de termos uma universidade nesse mesmo molde. Daí o interesse norte-americano muito grande no trabalho acadêmico realizado hoje pelas Zumbi dos Palmares. Né? É verdade. E é interessante, nesse aspecto, a gente reforçar a visão da Faculdade de Direito, né? Que hoje está instituída lá. Ela tem um currículo bastante diferenciado, né? Bem diferenciado. Quer dizer, você veja, agora mesmo, esses dias que nós estamos vivendo essas manifestações, obviamente, nós discordamos de métodos que não sejam métodos adequados, pacíficos de manifestação, mas essas manifestações elas são reveladoras, por exemplo, do papel das redes sociais nesse início do século XXI. Exatamente. As organizações não governamentais, que hoje desempenham um papel importante na produção de política pública, têm reivindicações. Os movimentos sociais que lutam por igualdade, contra a discriminação, têm reivindicações. Os grupos religiosos minoritários cada vez mais vão ao judiciário reivindicar igualdade de direitos. Então, o direito cada vez mais é chamado a responder temáticas, a enfrentar temáticas que até algum tempo atrás não estavam na agenda. Presentes. E sobre esse assunto, nós vamos continuar logo após os comerciais. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Voltamos ao nosso programa Ambiente Legal, ao nosso Ambiente Legal. Hoje entrevistando o professor e advogado Édio da Silva Júnior. O professor Édio, no primeiro bloco, já estava falando sobre a complexidade do nosso direito na vida moderna, na solução dos conflitos cada vez mais setoriais e cada vez mais específicos. Né? É o que nós chamamos hoje de era dos interesses difusos, né? E dos conflitos na natureza difusa. O maior exemplo disso é esses movimentos que nós estamos observando aí pelas ruas e praças das cidades brasileiras, a primavera brasileira, né? Eu queria que se desenvolvesse essa questão, Édio, porque é muito interessante, pouca gente sabe da complexidade hoje do direito para resolver esses conflitos. É verdade, quer dizer, nos últimos anos, as chamadas novas dimensões da cidadania têm batido as portas do Poder Judiciário. Você precisa ter quadros preparados para isso. Então, qual foi a opção que nós fizemos na Zumbi? A opção é preparar quadros com qualificação para enfrentar concurso público, enfrentar o exame de ordem, conhecer o direito positivo, o sistema jurídico, o sistema recursal, mas agregar um valor humanitário, uma visão mais aguçada, mais aguda, mais fina dos problemas contemporâneos. Os conflitos urbanos, os direitos das mulheres, os direitos das chamadas minorias, a temática da igualdade racial, o comprometimento com o combate a qualquer forma de intolerância.
Eu acho que o que o nosso curso tem de particularidade, de característica, é que ele é um curso que está preparando operadores do direito muito preocupado com essas chamadas novas dimensões da cidadania. E essas dimensões estão vindo aí sem que os nossos dirigentes consigam Muitas vezes entender. se dê conta, é verdade. Você foi secretário de Justiça, aliás, um excelente secretário de Justiça e que mudou bastante os padrões ali do que seja uma Secretaria de Justiça no estado de São Paulo. Né? Obrigado. Portanto, esteve dos dois lados. Né? É. Como é que você entende hoje, como é que o governo hoje pode estar entendendo esses conflitos, né? E essas demandas sociais que estão hoje extravasando para as ruas das cidades brasileiras? Né? Esse tema, você sabe, Fernando, pela tua qualificação, a tua experiência, o acúmulo na área ambiental e dos direitos difusos, você sabe, um dos grandes paradoxos do século XXI é que muitos seres humanos têm dificuldade de conviver com outros seres humanos, o chamado meio ambiente cultural. Né? Quer dizer, 75% dos conflitos armados em curso no planeta, hoje, tem alguma motivação de natureza religiosa, cultural. O problema da diversidade. Grande paradoxo, quer dizer, mesmo com a internet, que relativizando fronteiras, as pessoas hoje, você acompanha um conflito ao vivo, online, não é? A aviação hoje, enfim, quer dizer, os países estão continentes cada vez mais próximos e as pessoas com dificuldade para lidar com outro ser humano. Então, eu entendo que numa sociedade plural, e você começava o programa acentuando essa característica da nossa sociedade, uma sociedade plural como a nossa, o Estado precisa garantir que os diferentes atores majoritários, minoritários, possam se expressar. Segundo, garantir um ambiente de respeito recíproco entre todos os grupos, que muitas vezes tem conflitos, tem interesses conflitantes, mas a resolução desse interesse tem que se dar numa plataforma harmônica, com formas pacíficas de resolução, e o Estado democrático não pode pender para um lado nem para o outro, ou seja, o Estado democrático tem que fazer valer o sistema jurídico. Com o que a lei regula, como é que a lei trata um problema tal ou qual, e é aí que o Estado pode e deve intervir. Quer dizer, eu acho que muitas vezes, mesmo quando eu penso esses conflitos, acho que todos nós estamos muito impactados por essas manifestações desses dias, a questão é, essa demanda é de agora? Não é de agora. Não, vem essa demanda crescendo. É uma demanda reprimida. Quer dizer, como é que o Estado não tem instrumentos para captar isso e evitar com que você tenha um clima de um certo enrijecimento que eu entendo que não é bom para a democracia, não é bom para ninguém. Você não acha que isso também representa a obsolescência das estruturas de administração da justiça no Brasil? Né? A começar do Executivo. Os secretarias de Justiça e o Ministério de Justiça estão absolutamente desarmados em relação a esses conflitos, né? Eu acho a falência da questão dos índios, né, que a gente vê aí, e a falência da questão étnica e dos conflitos sociais. Né? Eu acho que os canais de diálogo que os governos mantêm com a sociedade são canais que precisam ser melhor afinados, eu diria. Quer dizer, eu entendo o seguinte, quer dizer, obviamente o Estado tem por vocação, a vocação estatal é institucionalizar o conflito. É um problema de terra, um problema da demarcação das terras indígenas, as demandas das comunidades tradicionais de quilombos e tal. O Estado tende a intervir para institucionalizar o conflito. Mas isso não é tudo. Dizer, o que é importante é o Estado tem ouvido as pessoas. Há fóruns em que o sujeito pode chegar e, de fato, externar, expressar, compartilhar uma angústia, um problema. Eu me lembro que muitas vezes nós, quando lidávamos com a temática de quilombos, muito antes de ter sido secretário, nós íamos para uma comunidade quilombola muito preocupados com insumo agrícola, com estrada vicinal, etc. E você dizia, olha, de uma certa maneira, a economia de subsistência dessa comunidade está indo. O que nós queremos é o título, é a segurança de que aquilo pode ser mantido. Aquilo é dele e que os filhos não vão ser expulsos da terra e tal.
Então, eu entendo que as agências públicas, você tem razão, mais uma vez, Fernando, as agências públicas têm que manter canais de comunicação mais frequentes, mais eficazes com os atores sociais, que são cada vez mais difusos, voltando às manifestações, quer dizer, os partidos, você lembrou bem, os partidos não têm participação nisso. Não tiveram funcionalidade nenhuma. Sindicatos não têm participação nisso, quer dizer, as universidades são um movimento, alguém até diria que é um movimento espontâneo. E aí uma coisa interessante que a gente observa sobre os novos padrões de justiça. Você é assim, se não o único, é um dos pouquíssimos juristas ao sul do Equador que conversam sobre um movimento que nos Estados Unidos é muito conhecido, que é o que a gente chama de environmental justice, a justiça ambiental. Né? Aqui fala-se muito de direito ambiental e justiça ambiental, e a gente já pensa no viadinho do campo, no passarinho, né? na floresta amazônica, nos rios. Mas a justiça ambiental mesmo, ela se faz no meio étnico, no meio das populações, né? A questão, efetivamente, de você evitar tomar medidas higienistas, né? Que é o que mais acontece na nossa área ambiental. No nosso país, lamentavelmente. Como é que você, sua experiência hoje, como é que você tem visto hoje a aplicação da justiça ambiental hoje na resolução desses conflitos das cidades, hein? Eu me lembrei de uma oportunidade que você nos brindou com uma palestra sobre esse tema na Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu me lembro o quanto foi proficiente, o quanto foi eloquente a sua intervenção, no sentido de chamar a atenção para as pessoas que estavam ali. Me lembro que havia alguns pesquisadores americanos, inclusive, para a importância desse tema. Quer dizer, eu acho que isso no Brasil é um tema altamente desafiador. Quer dizer, quando você pega uma cidade, que eu vou uma vez por semana, mais ou menos, ao Rio de Janeiro, quando você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, em que os contrastes não têm fronteira geográfica... Estão ali do lado. Né? Não é? Quer dizer, né? São Paulo tem um certo nível de segregação urbana. No Rio de Janeiro não há nenhuma. Não é? Quer dizer, você está na praia, você está no lugar, aí você tem um contraste ali. Há uma razão para que um determinado grupo sofra mais as mazelas da forma como aquela cidade está organizada do que outras. Isso não é fruto do acaso, isso é fruto de decisões políticas, isso é fruto de um acúmulo de erros, a meu juízo, da gestão pública. Isso, ou até, ainda antes disso, de pensar a justiça ambiental sobre esse tema, pensar a diversidade humana. Muitas vezes eu vejo grandes oradores do movimento ambiental falando sobre a diversidade biológica, sobre a diversidade da fauna brasileira e perdem de vista isso que você está dizendo, a diversidade humana. Diversidade humana, quer dizer, então, a meu juízo, isso é um tema altamente desafiador. Eu acho que o nível de acúmulo que nós temos sobre isso no Brasil é muito pequeno, mas não é possível você pensar planejamento urbano no Brasil, pensar como é que melhora as nossas cidades, como é que melhora a convivência, a qualidade de vida nas cidades, se você não pensar a questão da justiça ambiental. Quer dizer, eu acho que nós temos uma contribuição extraordinariamente grande a dar ao mundo. O Brasil, esse mosaico cultural, religioso, que, de certa maneira, tem um espaço de convivência, o que não significa que não haja discriminação, mas há um espaço de convivência no cotidiano, pode dar um exemplo para o mundo de como é que você constrói uma sociedade plural em que todas as pessoas... Em que a diversidade convive, né? Convive harmoniosamente. Agora, para isso, você precisa reconhecer que há problemas, e eu acho que é nisso que essa ideia de justiça ambiental pode ser muito útil. Ou seja, reconhecer que há os problemas para que você possa pensar para o futuro plataformas de qualidade de vida mais equânime. E aí isso passa, né, que a gente já está caminhando para o final, infelizmente, esse papo é excelente. Né? Obrigado. Mas com a questão fundiária, você mencionou a questão fundiária, e quando a gente fala em justiça ambiental, a gente fala muito da questão fundiária, né? Não só das comunidades tradicionais, mas também das comunidades mais pobres, né, que têm dificuldades para se impor, né, e para poder se manter no lugar onde eles vivem. Né? A tendência higienista é muito grande. Vamos erradicar a pobreza tirando ela das nossas vistas. Né? Mas ela está lá. Né? Nesse campo, como é que está hoje, por exemplo, a questão fundiária no que tange aos quilombos, né? Que são tão importantes
e tão caros à nossa cultura e à nossa história. Né? Você veja, Fernando, há um levantamento segundo o qual o Brasil teria 4.000 comunidades, mais de 4.000 comunidades de quilombos. São comunidades seculares do ponto de vista de que estão instaladas aqui há muito tempo. Muito tempo. Não é? Quer dizer, são ainda um legado mais vivo, mais presente da resistência escrava. As pessoas rompiam com o sistema escravista, se afugentavam, iam para regiões inóspitas. Hoje, com a expansão urbana, você tem, inclusive, quilombos em centros urbanos, mas há 100, 150, 200, 300 anos atrás, eles se localizavam em regiões inóspitas e ficavam ali resistindo. A única política pública textualmente prevista na Constituição de 88 foi a titulação das comunidades de quilombo. Não sei se o telespectador da TV Êxito sabe disso. Não há nenhuma comunidade de quilombo no Brasil que reivindique título individual de propriedade. É sempre coletivo. Sempre coletivo. O que as pessoas querem é a propriedade coletiva da terra, produzir, criar os seus filhos, manter as suas tradições culturais ali e tal. Dessas 4.000 e tantas comunidades de quilombo, nos últimos anos foram tituladas 40. Ou seja, tem tudo por fazer. Um número aí. irrisório, tudo por fazer. Uma demanda enorme, significaria uma espécie de reforma agrária étnica no Brasil. Você pensar que o estado do Maranhão tem 400 comunidades de quilombo. Um direito de propriedade, ao contrário do que a Constituição, da forma como a Constituição tratou as comunidades indígenas, que é a posse, nesse caso é a propriedade, e é um direito que, lamentavelmente, pouco saiu do papel. Não tem 1.600 escolas nessas quase 4.000 comunidades. Não há nenhuma dúvida que um investimento nessa área pode significar muito, seja do ponto de vista de um direito que essas comunidades têm, seja desse aspecto que você lembrava tão bem, ou seja, isto representa muito da nossa história e o bem-estar dessas comunidades pode vir a ser um reflexo da forma igualitária e inovadora como o Brasil trata a presença africana e dos negros nessas terras. Pois é, gente. Nós estamos aí diante de conflitos os mais variados, né? E a luz sobre esse conflito hoje nos foi dada aí por essa excelente participação do nosso convidado, Edio da Silva Júnior. Muito obrigado, Edio, por ter vindo, né? Obrigado. E está aqui o canal Ambiente Legal sempre à disposição, viu? Obrigado, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui no Ambiente Legal e, como sou teu amigo, sei que a preocupação que você tem, ela é traduzida aqui, mas ela se traduz também no cotidiano. Então, eu é que agradeço a honra de estar aqui e quero te dizer que vou estar sempre à disposição. Tá. E obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo programa. Obrigado.